Bem, pessoal, aqui no SBT News a gente vai conversar agora com a Débora Garofalo, que é professora, que é a diretora de inovação pedagógica da Prefeitura do Rio de Janeiro. Está aqui hoje com a contribuição dela. A Débora foi a primeira sul-americana a ser finalista do Global Teacher Prize, que é considerado o Nobel da Educação. Obrigado por estar aqui com a gente. Conta um pouco desse projeto que transformou lixo em robótica nas escolas da periferia aqui de São Paulo, não é isso? Isso mesmo. Bom, é um prazer estar aqui com você, poder dividir um pouquinho essa história. O projeto de robótica com sucata, ele nasce ali de uma intervenção com a comunidade, onde as crianças acreditavam que elas não poderiam aprender robótica, que robótica não era para estudante de escola pública, ao mesmo tempo como uma porta de entrada para ressignificar o ensino. E esse trabalho, então, ele parte de uma problemática social, que foi a problemática do lixo, trazido pelas crianças, um lixo que impedia essas crianças de irem para a escola em dias de chuva, trazia doenças como dengue, leptospirose, e diante desse cenário, então, eu tive um insight. Por que não transformar esse lixo em objeto de conhecimento? E o trabalho, então, nasce dessa problemática e se torna o trabalho de robótica com sucata, que consistiu em aulas públicas de recolhimento dos materiais para dentro da sala de aula, lixo eletrônico, lixo reciclável, e ali um aprendizado mão na massa, através da cultura maker, da robótica, para que os estudantes pudessem criar diversos artefatos. O quanto esse trabalho significativo, importante, que mostra muita coisa, né, para os professores e tal, da educação básica, da educação média, quanto que esse trabalho pode incluir para a inclusão digital dos alunos, como ele pode ser referência para outras iniciativas em outros lugares do país, para a inclusão da educação midiática junto com a alfabetização e junto com a educação de uma maneira geral. O trabalho democratizou o acesso à tecnologia e inovação. De que forma? Ele tornou acessível. Antes, o trabalho de robótica era uma coisa que era muito caro, porque existia um kit, de repente o nosso trabalho inspira outros professores a também começar olhando para a criatividade, olhando para esse pilar. E a partir daí ele se torna uma política pública. E quando ele se torna uma política pública, ele permanece através de outros pilares. E um deles é a cultura digital. Da gente fomentar essa educação midiática, de explorar então a oralidade do estudante, de trazer essa temática, mas de trazer principalmente a criticidade. De fazer os nossos estudantes compreender que eles não eram só consumidores de tecnologia, mas eles eram produtores. E entender o que existe por detrás dessa tecnologia. Pois é, a gente está com uma geração, né, vocês professores principalmente, nós professores, me incluo também, como trazer essas pessoas que já estão incluídas dentro do ambiente digital, que já nasceram dentro do ambiente digital, e fazer com que essas pessoas exerçam uma crítica em cima desse ambiente digital, em que o algoritmo vai lá atrás das suas emoções, para te basear em sugestões de conteúdos, para te colocar muitas vezes numa bolha dentro daquele ambiente midiático que vai trazer uma certa realidade, mas não toda a realidade ali. Como quebrar esse avanço do poder de influência do algoritmo na educação básica e na educação média e no ensino público brasileiro? Eu acho que você tocou num ponto importante. Os nossos estudantes, eles já têm acesso a essa tecnologia. O que precisa realmente a educação, trazer esse pilar da educação midiática e trazer habilidades, competências que professores precisam trabalhar com seus estudantes para desenvolver essa criticidade. Hoje os nossos estudantes acessam as redes sociais, mas nem sempre eles sabem que aquele lugar que ele está olhando, aquela consulta que ele está fazendo, ou uma navegação na internet é um site confiável. Esse é o papel da educação. Por isso que não dá mais para ficar distante. A educação midiática é um pilar importante, a gente precisa cada vez mais então desenvolver competências e habilidades que geram essa criticidade dos nossos estudantes. Não só uma educação crítica, mas uma educação que leve a tomar iniciativas também, né? Tomar iniciativas dentro desse ambiente também, propor soluções, crescer junto com essa educação digital. Sem dúvida, porque o pilar da tecnologia, né, quando a gente trabalha 3 pilares, que é a cultura digital, as tecnologias digitais da informação e da comunicação e o pensamento computacional, através de um conjunto de habilidades, vai gerar justamente isso. E principalmente uma atratividade no nosso currículo, uma ressignificação. Por muito tempo a educação ela foi pautada no tradicional e hoje os nossos estudantes não aceitam mais isso, né? Eles aprendem de outras formas, através da resolução de problema, da colaboração. Por isso é essencial então fomentar esse pilar na educação. Como trabalhar isso na educação
brasileira com 11 milhões de pessoas que não são alfabetizadas depois dos 15 anos, né? Quer dizer, esse número tem diminuído pouco nos últimos anos, mas tem diminuído. Como trabalhar essa discussão dentro desse contexto aí de desigualdade, dentro desse gap aí, dessa diferença que tem, principalmente entre as regiões do país? Bom, com certeza, sim, a gente precisa trazer a educação como concerne da nossa sociedade. Então a gente precisa valorizar essas ações. Precisamos de investimento, a educação ela necessita disso, necessita desse apoio, mas principalmente essa educação, a gente precisa entender qual é o motivo dessa evasão. Muitos dos nossos estudantes acabam abandonando a escola para poder trabalhar, ou muitos deles realmente não têm um acesso de uma forma atrativa. Então a gente precisa ressignificar esse pilar, e esse pilar de ressignificação passa por uma valorização da formação do professor, da carreira desse profissional, mas também da unidade escola, né? Quais as escolas que nós estamos fomentando? Além desses dados que você traz, tem outro dado alarmante. Metade praticamente das nossas escolas não possui saneamento básico, ou seja, não possui o mínimo necessário para estar funcionando e para estar recebendo, exatamente, para estar recebendo as nossas crianças. Então, assim, a gente precisa voltar essas crianças, a gente precisa promover campanhas, e não só a educação, mas a sociedade civil também apoiando nessa luta, para que a gente possa reverter essa situação. Você vê o governo hoje, o atual governo e os governos de uma maneira geral, você está lá no Rio de Janeiro, você vê os governos comprometidos com isso, esse é um movimento que está começando, essa inclusão da educação digital na alfabetização, nas escolas. Como é que estão os passos governamentais aí, tanto a nível municipal, estadual e federal? A gente vê uma movimentação, mas a gente vivenciou os últimos 4 anos, eles foram desesperadores para quem estava trabalhando e atuando tanto no município como no estado. Nós não tivemos uma coordenação federal de todas as ações que nós presenciamos, e principalmente a pandemia, que ocasionou diversas dores, entre elas a saúde mental. Então, nesse momento, a gente vê uma retomada dessa organização federal, e a gente vê cada vez mais estados e municípios empenhados a fazer a diferença e a fazer uma unificação da educação. Tá certo, muito obrigado pela sua entrevista. Débora Garofalo, que é diretora de inovação pedagógica da Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi indicada aí, né, para o Global Teacher Prize, que é o Nobel, né, da educação no mundo. Muito obrigado pela sua participação. E você que está em casa, quer acessar mais conteúdos sobre a educação digital aqui no SBT News, é só clicar aqui para ter acesso a mais entrevistas.